Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de muita, muita esperança. O tema do programa Visão Espírita de hoje: deixai vir a mim os pequeninos. Nossa entrevistada, doutora Nilza Tereza Rotter Pelá, professora titular aposentada da Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto, 40 anos de atividade na área materno-infantil, companheira, colaboradora e trabalhadora do Centro Espírita Meimei e do Movimento Espírita de Ribeirão, onde atua como palestrante. Doutora Nilza, e aqui me permitam, vou chamá-la de Nilza, atua também como orientadora em 2 grupos de estudos de psicologia espírita da Joana de Ângeles, mãe, avó, 83 anos, espírita desde antes de reencarnar. Bem-vindo ao programa Visão Espírita, Nilza. Eu agradeço o convite, me sinto muito honrada e quero cumprimentar a todos os telespectadores, desejando que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Nilza, o programa Visão Espírita se sente feliz com a sua presença e esta frase, deixar vir a mim os pequeninos, a quais pequeninos que Jesus se referia quando pronunciou essa frase que está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 19, item 14, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, item 16, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, item 14. Essa passagem precisa de várias considerações, né, André? Primeiro, Jesus não disse, vinde a mim as criancinhas. Ele disse, deixai vir a mim as criancinhas, o que é muito diferente. Né? Aí ele pressupõe que possa haver obstáculos nesse chamamento. Né? Por isso que ele coloca deixar vir a mim. Quer dizer, quais são esses obstáculos, né, que pode ocorrer durante o período da infância que impediria a chegada desses pequeninos, não é? Então, isso nós vamos desenrolar, né? Vamos comentar mais a miúde no desenrolar do programa. Mas Jesus se referia a um aspecto muito interessante que nós precisamos considerar. Esses 11 anos de estudo da obra de Joana de Ângeles me deixou uma visão muito clara de que, quando se fala em infância, nós estamos abordando 2 aspectos: a infância biológica e a infância psicológica, emocional e intelectual. Não é? Então, quando Jesus se referia à infância, dessa passagem, e que está muito bem retratada naquela mensagem de João e o Evangelho segundo o Espiritismo, ali nós vemos claramente que Jesus abordava todos esses aspectos. É claro que o conhecimento, a intelectualidade da época não permitia essa visualização desse aspecto tão amplo da infância. Sabemos nós que muitas pessoas, embora estejam biologicamente na idade madura, permanecem psicoemocionalmente e intelectualmente na infância. Não é? Nós sabemos disso. Nós vemos isso todo dia na televisão, nós vemos todo dia na nossa vizinhança e vemos também todo dia nas nossas casas espíritas, não é, André? Porque muitos companheiros chegam lá desejando respostas mágicas, o que o Espiritismo não oferece. Né? O Espiritismo é racional, é emocional, é sentimento, é razão, mas não oferece respostas mágicas. Então, a análise desse texto
deve ser feito do aspecto da infância biológica, da infância psicoemocional e intelectual, e também no aspecto do chamamento de Jesus. Deixai vir, quer dizer, não impeçais, não é? Então, como, na minha compreensão, deve ser entendido esse texto. Sabe, Nilson, um outro aspecto que esse texto convida, né? E isso traz também para que a nossa reflexão, né? É o aspecto da humildade, da criança como símbolo da humildade, da pequenez, né? Essa pequenez aqui no aspecto de singeleza, de simplicidade, né? Será que esse aspecto ele tem coerência ou é nós que estamos confundindo um pouco as coisas e ou realmente a criança pode ser considerada simples e até humilde? Nós precisamos aqui tocar no aspecto da reencarnação, né? Aliás, André Luiz, no livro Missionários da Luz, traz assim, quase metade do livro na reencarnação de Sigismundo, né? Aonde nós vemos que nesse período preparatório da reencarnação existe uma série de procedimentos, não é? Que ocorrem ainda no plano espiritual antes do espírito reencarnar. Uma dessas fases é a redução perispirítica. A outra fase é o aspecto do ensombramento da memória. Quer dizer, as coisas, chama-se esse período um período de, abre aspas, perturbação, que não é perturbação, é redução da memória. O que acontece? A criança, ao reencarnar, segundo a doutrina espírita, ela só vai tomar posse completa do seu corpo depois dos 7 anos de vida, não é? Inclusive, nós sabemos que o aparelho circulatório tem uma importância muito grande nessa fase, né? Isso está muito bem esclarecido por André Luiz. O que acontece? Nessa fase, então, que ainda ela não tem a plenitude da manifestação dos seus conteúdos psicoemocionais, ela é muito sensível a novos aprendizados. E aquela singeleza relativa, não é? Que a criança apresenta se deve a esse fenômeno, né? De obscuramento da sua memória, das suas lembranças, que só gradativamente, não é lembrança integral do que ela viveu, mas do seu perfil comportamental. Vamos chamar assim que o perfil comportamental da criança só começa a se evidenciar de maneira geral. Algumas vezes se evidencia antes, algumas vezes se evidencia depois. Cada caso é um caso, né? Então, quando ela começa a se apossar, a sua verdadeira constituição ético-moral e espiritual começa a se manifestar. Então, essa fase, né, que é atribuída uma fase de inocência, de singeleza, é transitória, porque ela está em função do progresso moral e intelectual do espírito, não é? Então, a gente precisa ler tendo esse paradigma de análise, né? Para nós não sermos ingênuos, porque nós sabemos que quando o espírito reencarna, ele traz todas as suas tendências, né? Todas as suas ações que ele está acostumado a se manifestar. Então, a humildade, a singeleza, a inocência são atributos que são confiados à criança para que ela seja aceita naquele novo lar, não é? Porque seria muito constrangedor, né? 2 inimigos se encontrarem na condição de mãe e filho, na condição de pai e filho, não é? Então, tem esse aspecto. Sabe, Nilson, eu vou fazer uma parte nesse bate-papo nosso aqui, vou até fazer uma saída um pouco do roteiro. Eu escutei recentemente, né? E nós também, eu tenho certeza que você sabe disso também, que esses espíritos que chegam com essa simplicidade na sociedade atual, eles estão começando a mandar.
Eles estão começando a serem comandantes das famílias de pais e mães. É o espírito mostrando seus traços ou é excesso de mimo? Eu colocaria um sinal de mais. Eu somaria as duas coisas. Por quê? Porque fica muito claro, quando você lê no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos, que esse período é um período em que há uma alta receptividade do infante, eu vou chamar infante, da criança, né, do infante, para mudanças de hábitos e comportamentos. Não é? Então, exercer essa autoridade excessiva precisa ser um comportamento a ser modelado. E isso é função do pai, da mãe, da família, e eu até diria dos evangelizadores. Não é? Que os evangelizadores têm uma importância muito grande nesse período. Então, por isso que eu estou te dizendo que eu colocaria um sinal de mais, não é? Então, já essa conduta de ser autoritário, não é? De ser mandão, de tudo tem que ser feito do jeito que eu quero, não é? É uma conduta em que se precisa, né? É uma conduta que se precisa ser trabalhada, não reprimida. Reprimir é muito ruim, porque reprimir é você colocar debaixo da pedra, né? Mas a coisa fica ali, né? Sempre se manifestando. É tentar essa transformação, né? Com novos hábitos. Eu me lembro que quando eu era criança, lá na minha família, se falava muito que o pau que nasce torto morre torto. Não, a doutrina espírita não é de acordo com isso, né? O pau que nasce torto precisa ter uma haste para corrigir o seu progresso, não é? Sem violência, sem reprimenda, sem agressão, não é? Outro dia eu ouvi uma charge da Matilde, eu não sei se você acompanha. A mãe fala assim para ela: vai fazer isso. Aí a Matilde pergunta: mãe, mas por que você está mandando em mim? Ela falou: porque eu sou tua mãe, então você faz. Aí a Matilde responde para ela assim: olha, você é mãe e eu sou filha, e nós nascemos no mesmo dia. No dia que você nasceu como mãe, eu nasci como filha. Então temos o nascimento no mesmo dia. Então veja você que isso, né, é já uma característica do espírito autoritário, de não aceitar nenhuma autoridade maior que ela. Agora, educar, eu tenho mestrado em pedagogia didática. Educar é um processo dificílimo, porque hoje confunde-se educação com intelectualidade, com desenvolvimento ético, com desenvolvimento intelectual. E educação compreende um aspecto muito grande. Né? Então, é trabalhoso? É. Por isso que o Livro dos Espíritos chama de paternidade e maternidade de missão, porque é uma missão, é difícil. Não é uma missão zona, né? Mas é uma missão. Por falar em missão, Nilza, e você que lida muito e lidou e tem mestrado e doutorado, né, com a atividade na área materno-infantil, e nós somos espíritas e temos crença e confiamos na reencarnação, inclusive você já citou isso. Quando é perguntado sobre reencarnação em O Livro dos Espíritos, o aspecto adotado é o da justiça divina. Reencarnação é só justiça divina ou é processo natural de transformação, evolução e educação para o espírito? Então, a, a reencarnação não é uma questão que o Espiritismo veio trazer, nós sabemos disso. Né? Desde as culturas antigas já havia a ideia da reencarnação. Mesmo o judaísmo tinha alguma ideia da reencarnação, né? Embora Nicodemos não tenha entendido a colocação de Jesus, né? Ele que era um doutor da lei judaica. A reencarnação, qual a diferença da análise da reencarnação nessas culturas anteriores e do Espiritismo? Até então, a reencarnação era vista como um processo punitivo, não é?
A pessoa vinha para resgatar suas faltas e não tinha no seu bojo ainda toda essa visão de processo evolutivo. O que o Espiritismo vem trazer é justamente esse aspecto, né, Zola? Não é uma punição, não é um karma, é uma oportunidade. Eu acho que isso que precisa ficar bem claro. É uma oportunidade que nós recebemos, e é claro que tudo que nós recebemos vem acompanhado de um compromisso, não é? Então, a reencarnação, nesse aspecto, né, ela deve ser compreendida como uma oportunidade de progresso, não só um progresso intelectual, um progresso ético-moral, um progresso espiritual, mas um progresso em toda a sua totalidade, não é? Então, acho que esse aspecto que a doutrina espírita traz, de não só sofrimento, mas aprendizado e evolução, é muito importante, não é? Porque nos incentiva a modificação de hábitos. Sofrer só não resolve. Né? Sofrer só é karma. Né? Reencarnação é oportunidade. Sabe, Nilson, eu fico pensando que a gente lê, estuda e reflete sobre o que estuda, né? Eu acho que isso é parte da educação, né? Você refletir sobre o conteúdo ao qual você está tendo acesso e a oportunidade, né? Nós temos, eu falo que a reencarnação é um processo de educação solidária. Todos nós vamos aprimorando junto. O que significa na infância esse processo da reencarnação? Qual é as demandas que ele traz? Uma vez que você tem esse doutorado, né, em materno e infantil, provavelmente você lidou, pesquisou e conheceu muitas experiências, né, que podem dividir, que você poderia nos ajudar, a nossa telespectadora, que é mãe, que tem o seu bebê, aquela que está falando, aquele pai que está começando essa tarefa, né, ajudá-los a entender um pouco mais sobre o olhar espírita. Então, André, eu tive muitas experiências felizes e infelizes no meu exercício profissional. Né? Eu vi coisas muito bonitas, mas vi coisas que me entristeceram muito. Né? Então, eu fui estudar, claro, para a nossa entrevista, eu fui estudar um pouquinho, porque eu não sou dona da verdade, né? E uma das coisas que me chamou muito a atenção é a tradução do Guion Ribeiro, né? A tradução do Guion Ribeiro no Livro dos Espíritos, né? Quando o Livro dos Espíritos trata da infância, né? Aquele que não nascer de novo, né? Não pode ver o reino de Deus. Um aspecto, uma palavra que o Guion Ribeiro colocou, que em outras traduções não estão. Nas outras traduções, eles falam o processo da infância. Mas o Guion Ribeiro usa uma palavra que eu não sabia o que era, eu tive que procurar. O tamiz da infância. Não é? Eu falei, meu Deus, o que será que é isso? Eu não sei o que é tamiz, eu preciso procurar. Não é? Então, o que é o tamiz? O tamiz é uma peneira feita de seda que é usada nos processos farmacêuticos, para purificar as coisas, para eliminar as impurezas, né? E eu acho que o Guion Ribeiro é insubstituível nas suas traduções. Gosto muito da tradução do Herculano Pires também, mas eu acho que o Guion Ribeiro é insubstituível. Então, quando ele fala tamiz da infância, ele está dizendo o seguinte: a infância é uma peneira de seda para ser filtrado essas coisas, essas tendências negativas, né? E a quem cabe a responsabilidade dessa filtragem? Ao ambiente familiar. Não é? Ao pai, à mãe, à avó, o avô, o tio, a tia, os irmãos, a evangelizadora, a professora na escola. Não é? Então, isso é muito importante. Quando eu falo da escola, nós tivemos uma companheira de estudo que eu não sei a nomenclatura correta, mas ela era diretora
de uma EMEI, de uma escola de pequenininhos, né? E ela tinha lá na escola, como era num bairro muito pobre, infelizmente muito pobre, ela tinha crianças extremamente agressivas que tinham crises de agressividade. Então, André, ó a beleza de uma pessoa que tem responsabilidade com a criança. Eles adotaram um método seguinte: quando a criança começava a ficar nervosa, brava, né? Eles punham a criança sentadinha na cadeira do professor e falava assim para ela: agora você cheira a flor e sopra a vela de aniversário. Cheira a flor e sopra a vela de aniversário. Olha, isso é uma conduta altamente cristã na minha maneira de perceber, André. Não sei se você concorda com isso. Essa companheira nossa era espírita, né? Então ela tinha uma ética espírita. E a criança se acalmava. Depois de um tempo, a criança falava assim: tia, eu não preciso cheirar mais, soprar mais, eu já estou calma. Então, você veja que existem recursos quando nós temos disponibilidade para. Não é? Não é colocar a criança no cantinho, quer dizer, elevava o status dela. Olha, eu vou te colocar na cadeira de professor. Quer dizer, agora você é uma pessoa importante. Né? E essa simbologia de cheirar a flor e soprar a vela, para mim foi altamente criativa. Né? Então, é isso que eu estou querendo trazer, é que existem metodologias a serem trabalhadas. Nós precisamos nos instrumentalizar para trabalhar com essas metodologias. Uma vez eu li um artigo de uma pessoa que diz que para ser evangelizador não basta ter boa vontade, é preciso ter algumas qualificações. E quais são essas qualificações? A primeira delas é ser cristão. Né? Para você evangelizar, você tem que conhecer o cristianismo. Segundo, já ter um comportamento que facilite essa relação com os diferentes tipos de criança. Não é? Então, isso daí que eu vejo. Né? O mesmo acontece com a maternidade, sabe, André? Nós temos uma visão um pouco, eu acho que um pouco distorcida da maternidade, né? A gente sabe que a maternidade, a paternidade é uma missão. Mas quando se pressupõe que a mulher, por ficar grávida, para levar a gestação a termo, para dar à luz e para amamentar, o amor maternal já existe. Estudos socioantropológicos mostram que não. Existe até um livro muito interessante de uma pesquisadora, de uma antropóloga francesa, Elisabeth Badinter, que ela fala que o amor materno é um amor conquistado. Tá? Uma vez eu fiz uma palestra a respeito disso, e quando terminou a palestra, uma moça veio perto de mim e falou: a senhora me tirou um peso das costas, e eu quero te agradecer por isso. Porque eu ainda não sinto esse amor, mas a senhora me deu uma grande consolação e uma grande esperança, porque eu sei que eu vou conseguir. Então, a gente precisa não idealizar esse amor materno. Amor materno é um amor a ser alcançado. Eu tenho a esperança que um dia eu vou ter o autêntico amor materno. Sabe, Nilson, o amor materno, aqui eu vou externar um pouco da minha opinião pessoal, aspas, que fique claro, né? Que é a minha opinião pessoal. Eu acho que o amor materno começa no cuidado do instinto e ele vai sendo trabalhado constantemente para ser despertado, né? Para ser libertado, né? Daquela percepção de que, além de cuidar, eu preciso amar. E quem ama realmente vai compreendendo que cuidar é muito mais do que simplesmente o cuidado físico. Mas, Nilza, o nosso papo está hiper agradável e ele vai continuar no próximo programa. Nós vamos falar um pouco mais de deixar vir a mim os pequeninos e vamos falar um pouco mais desta infância, né, desta maternidade. Peço que você deixe uma mensagem para a nossa telespectadora, nosso telespectador, de encerramento deste primeiro bate-papo no programa Visão Espírita. Agradeço, André.
Nós vivemos num mundo de expiação e provas, por isso ainda estamos na primeira categoria da escala espírita, em transição para a segunda categoria. Já estamos com um pezinho lá, né? Porque já fazemos atos de bondade, não somos bondosos, mas já fazemos atos de bondade. Então, que não percamos as esperanças, né? Outro aspecto que eu gostaria de ressaltar é que, na grande maioria das famílias, né, existe aquela colocação de eu não vou dar conta disso, isso é muito difícil. Não queremos tirar a dificuldade do processo de maternar uma criança. E maternar não é só função da mãe, é função da mãe, do pai, do educador, né? Maternar tem um aspecto, como você já colocou, de um cuidado muito amplo. Então, que a gente não perca as esperanças, não é? Isso são treinamentos sucessivos. Já fomos pais, mães algumas vezes, seremos ainda pais e mães outras vezes, né? E esse é um processo de aprendizado. Nós estamos aprendendo, né? Eu gosto muito de uma definição da Joana de Ângeles sobre resignação. Ela diz que resignação é a aceitação dos fatos, vírgula. Eu acho essa vírgula muito importante, né? Mas evitando esforços para mudar a situação que nós estamos. Se for um relacionamento conflitivo, nos cabe mudar para um relacionamento psicoafetivo. Essa seria a minha mensagem, André. Muito obrigado. Eu agradeço por essa oportunidade. Nós te agradecemos, Nilza, e chegamos ao último programa de 2024 do Visão Espírita. Queremos ter oferecido e ter dado o melhor de nós em prol de uma mensagem de Evangelho de Espiritismo que traga libertação, renovação, esperança e paz. O programa Visão Espírita agradece aos entrevistados, agradece a colaboração de todos, um agradecimento muito especial ao Gilberto Silva, nosso profissional, nosso amigo e irmão da área técnica, que sem o qual o programa Visão Espírita não iria ao ar. Agradecemos a todos e encerramos com um programa falando da infância, tendo a certeza de que em 2025, com esperança, teremos sempre um ano melhor. Até o nosso próximo programa Visão Espírita no ano de 2025. Até lá! Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem.